Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada, aula 5. Vou abrir meu projeto. Aqui do lado tem minha Solution Explorer. Então eu tenho o projeto Acesso a Banco de Dados, que a gente começou na aula passada. A classe, que é o meu objeto, Acesso Dados SQL Server. Vou clicar 2 vezes nele. Então aqui está meu projeto. Então na aula passada, nós implementamos a criação da conexão e a parte de parâmetros para limpar e adicionar. Agora, a aula de hoje nós vamos começar fazendo a parte de persistência. O que é a parte de persistência? É a parte que vai inserir, alterar e excluir registros no banco de dados. Então vamos começar a implementar essa parte. Então vou criar um método público. Então public object. Ele vai me devolver um objeto. Esse método vai se chamar executar manipulação. Aqui eu vou passar os parâmetros para ele. Então, quais parâmetros esse método vai ter? Então, o que eu vou ter que passar para ele que ele vai utilizar? Antes de eu chamar ele, eu já vou ter adicionado os parâmetros usando os métodos da aula anterior. Então, quando eu chegar nesse método, eu já tenho os parâmetros nessa classe. Então, a classe já contém todos os parâmetros que eu vou precisar na procedure. Então, nesse momento, eu vou chamar executa essa procedure que eu quero, pega os parâmetros que eu já adicionei e leva lá para o banco. Tá? Então, aqui como parâmetro de entrada, eu vou passar dois objetos. O primeiro vai ser um command type, que é esse cara aqui. Ó. Especifica como o comando deve ser interpretado. O que isso quer dizer? Que tipo de comando que eu vou passar. Então, eu vou colocar aqui obj, vamos chamar ele de command type mesmo, coloca a primeira maiúscula, que é boa prática na programação. O segundo é uma string, que vai se chamar nome da storage procedure ou texto SQL. Então está aqui o meu método. Então ele é um método público que retorna um objeto. Vai ter um parâmetro que é do tipo command type, que eu já vou mostrar o que é. E um segundo parâmetro que, nesse parâmetro aqui, eu posso passar ou o nome da procedure, por exemplo, o SP consultar cliente, o SP cadastrar cliente, o SP consultar funcionário, o nome da procedure que está lá dentro do banco de dados, ou eu posso passar o comando texto aqui dentro, que é, por exemplo, insert, into, tbl cliente, tá? Então, aqui eu falo assim, ó, aqui nesse primeiro eu vou falar, eu vou passar uma procedure, vou executar uma procedure, ou vou executar um comando que eu estou montando aqui na minha aplicação. Se for uma procedure, aqui vem o nome da procedure. Se for um comando, aqui vem o select, insert, que você faz o texto aqui dentro da programação e manda para o banco. Tá? Então, ó, só para vocês entenderem o que é o command type. Antes de eu mostrar, tá vendo que está com erro aqui? Ó? Às vezes o pessoal começa a fazer e fala, ah, mas está com erro, né? Só fiz o método. Por que está com erro? Porque esse método você vai ter que devolver um objeto para ele. Então tem que ter um return no final dele. Enquanto eu não colocar o return, esse erro fica aparecendo. Tá? Então ele é normal. Só para vocês verem, se eu colocar aqui, ó, return, qualquer coisa, 0. Ó, o erro vai sumir. Tá vendo que sumiu? Então não se preocupem, enquanto vocês não terminarem de implementar, enquanto eu não pôr return, se o método devolve alguma coisa, um objeto, uma string, um inteiro, qualquer coisa, vocês não precisam se preocupar porque ele vai ficar dando erro. A hora que você colocar o return, quer dizer, eu estou devolvendo esse cara aqui para o meu método, aí ele para de dar o erro. Tá? Então é normal. Vai voltar o erro. Ó. Então vamos lá. Vamos entender o command type. Command type ele é um enumerador. Ele é um enum. O que é um enum? O enum é quando você tem um conjunto de opções que não muda. Tá? Então você tem, por exemplo, o que é um conjunto de opções que não muda? Por exemplo, quando eu falo de sexo, qual sexo que tem? Masculino e feminino. Então posso criar um enum, um objeto, um enumerador chamado sexo dentro da minha programação, e lá dentro eu falo, pode ser ou feminino ou masculino. Tá? Outro exemplo, mês. Quantos meses tem um ano? Tem de 1 a 12, né? De janeiro a dezembro. Então posso criar um enumerador e colocar lá, enumerador de meses. Enumerador de dias, quantos dias tem? No máximo 31, né? Alguns meses 28, outros estão no máximo 31. Posso criar um enumerador de dias.
Então, é isso que é o enumerador. O enumerador é um objeto onde você tem algumas opções dentro dele e tem que ser uma daquelas, tá? Então, esse cara aqui, o command type, ele é um enumerador. Então, como é que eu faço para ver? Eu vou colocar essa palavra command type ponto e vocês vão ver que ele vai me dar as opções. Ó. Vou colocar command type ponto e aqui eu tenho algumas opções. Quais são essas opções? Eu posso passar uma story procedure, uma tabela direcionada ou um texto. Tá? Então, aqui os que usa normalmente é story procedure e texto, que na nossa temporada nós vamos usar tudo procedure, são procedimentos que estão lá no banco já, são scripts SQL que estão lá dentro guardados, e se você quiser um dia usar essa mesma classe para passar texto, você preferir, não quero criar procedure, quero fazer o select na regra de negócio, então você usa essa segunda opção que é texto, tá? Então, por exemplo, se fosse, no nosso caso, story procedure lá. Então aqui eu estou falando que o comando type vai ser um story procedure, tá? Então daqui a pouco nós vamos usar ele. Então esse aqui é um enumerador dentro da programação. Então o primeiro passo aqui dentro do método é criar a conexão. Eu tenho aqui o projeto .NET desse lado e desse outro lado eu tenho o banco de dados SQL Server. Eu tenho que falar para a minha aplicação, cria uma conexão. Ela vai abrir uma conexão aqui, ó, ela vai abrir um caminho entre o meu projeto e o meu banco de dados. Tá? Então nós já criamos um método para criar a conexão, então nós vamos abrir esse caminho. Aqui dentro eu vou mandar o comando que vai vir para cá, levar os dados e retornar com a informação que eu pedi. Eu vou criar um objeto SQL Connection. Vou chamar o nome de SQL Connection. Que vai ser igual. O que eu vou usar aqui para criar conexão? Eu vou chamar o nosso método que nós fizemos aqui em cima, ó, criar conexão. Ele retorna uma nova conexão SQL, vai lá e busca aquela string de conexão que a gente montou na outra aula. Então eu vou chamar o método criar conexão, abre e fecha parênteses e dou enter. Então criei um objeto SQL Connection. Tá? Então se eu passar o mouse em cima desse cara, em cima desse objeto, olha lá, na classe system.data.sql client, que é o namespace, que agrupa as classes do SQL Server, tem essa classe aqui, esse objeto. Quando eu falo classe, quer dizer que é um objeto, tá? É por isso que é orientação objeto. Eu tenho objetos que servem para fazer as coisas. Então, a classe é a representação de um objeto na programação. Então, lá, ele representa uma conexão aberta, que permite abrir, né, ser aberta, para o SQL Server. Essa classe não pode ser dada. Então, vamos lá, cria conexão. Então, o primeiro passo eu já fiz. Ele vai chamar aquele método lá em cima e vai me devolver. Então, aqui dentro vai estar uma conexão. Nessa linha de código, ela só criou. Então, aqui ele sabe como que ele vai fazer para chegar até o banco de dados. Agora, na próxima linha, eu vou abrir a conexão. Então, vou comentar aqui para ficar bem explicadinho. Abrir conexão. Vou pegar essa conexão que já está montada, mas ainda não está aberta. E como é que é abrir em inglês? É open, né? Então, ponto open. Abre e fecha parênteses. Então, nesse momento, olha lá, criei minha conexão. Lá, então, criei um objeto, falei que ele vai ser igual ao método criar conexão. Aí o método lá ele me retorna uma nova conexão. Em seguida, eu chamei esse objeto que eu acabei de criar aqui em cima, que é uma conexão, mas ainda não está aberta, e falei para ela, abre. Quando eu aperto o Open, aí ele está vindo aqui e fazendo isso, ó, abrir uma conexão aqui, ó, tem um canal, tem uma ponte entre a aplicação e o banco de dados. Se ele não achar o banco, ou se ele não achar a rede, qualquer coisa, nesse momento já vai dar um erro. Não foi possível encontrar o banco na rede, alguma coisa do tipo. Se ele não deu nenhum erro até aqui, quer dizer que ele conseguiu abrir uma ponte entre a aplicação e o banco de dados. O próximo passo, agora que eu já tenho uma conexão aberta, é mandar alguma coisa dentro dessa conexão para ir até o banco para mim fazer o que eu preciso. Então eu vou criar o comando. Então nesse ponto aqui eu vou criar um comando. O que é um comando? Imagina o seguinte, eu vim e abri a conexão até agora. Agora eu tenho que mandar alguém ir lá até o banco e levar as coisas. Então o comando, imagine que o comando é uma caixa. É uma caixa e dentro dele eu vou colocar aqui a Story Procedure e os parâmetros da Story Procedure e falo para esse comando aqui, ó, vai até o banco pela conexão e faz o que está dentro de você. Então eu crio um comando, coloco a Story Procedure dentro dele, coloco os parâmetros dentro dele, é como se fosse, imagina que seria um pacote de Sedex, onde você coloca as coisas dentro e manda para alguém.
Quando ele chegar aqui no banco de dados, o banco de dados já sabe que dentro dele tem o nome da Stored Procedure, ou se você quiser o SQL, e os parâmetros. Ele vai executar, e aí se ele tiver algum retorno, no caso da Procedure, se ela retornar alguma coisa, ela coloca o retorno dentro desse comando, e esse comando volta para cá com o retorno dentro. Então vamos lá. O comando, ele é uma classe, ele é um objeto chamado SQL Command. Tá vendo que... Por que começa com SQL? O SQL é porque é SQL Server, tá? Se fosse outro banco, por exemplo, DB2, talvez seria DB2 Connection, DB2 Command. Se fosse MySQL, seria MySQL Connection, MySQL Command. Então essas três letras normalmente é o nome do banco que você está trabalhando. Tá? Como nós estamos trabalhando com SQL Server, é SQL de SQL Server, conexão e agora comando. Tá? Vamos chamar ele de SQL Comando, que vai ser igual. Como é que eu crio um novo comando? Para mim criar um novo comando, eu tenho que pedir para a conexão que está aberta. Então tem uma conexão aberta aqui, né? Essa conexão, ela sabe quem que pode andar aqui dentro dela, ó, que tipo de comando, que tipo de caixa que pode trafegar aqui dentro. Então eu falo assim, ô conexão aberta, dá para mim aí um comando vazio que eu vou colocar umas coisas dentro e vou passar para você levar para o banco para mim. Tá? Então, onde está a nossa conexão aqui? Ó? Nossa conexão está aqui. Então eu vou falar para ela, conexão, meu objeto conexão, me dá um comando aí. Então SQL connection, SQL minúsculo no começo, ponto, create command. Quero criar um comando. Ah lá, então pedi para minha conexão, para o meu objeto conexão aqui, fala assim, o meu objeto conexão, me dá um comando, cria um comando para mim vazio que eu vou colocar umas coisas dentro e vou mandar para você levar para o banco para mim. Então, olha lá, conexão.cria comando. Então a conexão já está aberta, ó, ela já está prontinha, pegou uma caixa vazia e colocou aqui dentro dessa variável, ou seja, ela criou uma instância aqui, ela colocou aqui dentro dessa minha variável, desse meu objeto comando, um comando vazio para mim colocar as coisas dentro. E agora eu vou começar a colocar essas coisas dentro dele. Um comentáriozinho. É legal vocês colocarem, principalmente quem está começando, para ficar uma hora daqui, vai usar essa classe depois de um tempo. Então está o comentário. Então eu vou colocar as coisas dentro do comando, dentro da caixa que vai trafegar na conexão, como eu expliquei agora. Então vou chamar o comando. Primeira coisa, eu vou falar para ele, comando, você vai executar para mim uma procedure ou um texto? Então tem que avisar ele. Então o meu comando vai executar um comando do tipo... Ah lá, ele já me sugeriu. Se eu quisesse colocar fixo aqui, eu poderia colocar fixo aqui, por exemplo, story procedure, tá vendo? Então o meu comando, ele vai ser do tipo story procedure, tá? Ou eu poderia colocar aqui que o meu comando vai ser do tipo texto. Poderia pôr aqui, tá vendo? Ó? Já colocar direto aqui, ó. Story procedure texto. Se eu quiser colocar assim, executar manipulação de story procedure e um outro método, executar manipulação de comando SQL, eu posso criar dois, aí eu já fixo aqui dentro, story procedure ou comando texto. No nosso caso, o command type, toda vez que a gente for usar esse método, a gente passa ele para ficar mais flexível. Então eu vou pegar daqui, tá vendo aqui em cima, ó, tô passando como parâmetro, ó, aqui, ó. Então eu vou pegar aqui. Lá na regra de negócio, quando eu estiver executando a minha regra de negócio, que eu chamasse executar manipulação, eu falo assim, bom, agora eu vou executar uma procedure. Então se eu quiser na mesma classe chamar ele, executar uma procedure, em seguida executar um comando, eu vou poder, vai ficar bem flexível. Tá? Então aqui, o que eu vou fazer, o meu command type vai ser igual ao meu parâmetro command type. Aqui, então aqui, ó, command type vai ser o meu parâmetro que está vindo aqui, ó. Então, se eu chamar esse método lá fora, depois quando a gente estiver lá na regra de negócio usando, eu vou lembrar vocês. Falo assim, ó, tá vendo que nós vamos executar a manipulação? Então, agora eu vou falar se eu vou passar uma procedura ou não. Aí vocês vão ver como é que faz. Então, isso é um parâmetro de entrada, ou seja, toda vez que eu for usar esse método, eu tenho que passar o que eu vou usar dentro dele, e esse cara é usado aqui. Então, o comando, a caixinha que vai na conexão, ela sabe já nesse momento se ela vai estar levando uma story procedure, o nome de uma story procedure, ou se ela vai estar levando um comando SQL. O segundo campo é o que eu quero executar lá dentro do banco. Eu já falei se é um texto ou uma procedure, né? Tá, se for uma procedure, qual procedure que eu vou executar? Então esse cara aqui vai ser o command text. Então o command text, que é o nome da procedure ou o texto, eu vou colocar o nome da story procedure ou o texto SQL que eu vou passar lá da minha regra de negócio. Que também está vindo daqui, ó.
Também é um parâmetro, tá vendo? Então, lá na regra de negócio, eu vou chamar esse método. Eu falo assim, executar manipulação, eu vou executar uma Store Procedure, e aí ele vai falar assim, qual que é o nome dela? Aí aqui eu vou pegar e vou passar o nome dela. USP cadastrar cliente, USP consultar cliente. No caso aqui, esse método aqui é o de inserir, alterar ou excluir, tá? Estou falando consultar, mas o consultar nós vamos usar no de baixo. Aqui eu vou passar USP cadastrar cliente, USP inserir cliente, USP excluir cliente, USP cliente, alterar, quer dizer, uma das três eu vou estar passando aqui nesse nome. E aqui eu vou falar que é uma Store Procedure. O próximo passo é colocar quanto tempo essa conexão pode ficar aberta. Timeout dela, a gente chama de timeout. Então eu vou falar assim, SQL command, ponto, command timeout vai ser igual, vamos colocar um valor aqui, por exemplo, 500. O timeout é o tempo que ele espera para executar um comando. Então esse tempo é em segundos. Se eu não colocar essa linha, o padrão é 30 segundos. O que é timeout? Então você vai falar assim, vai lá no banco e executa essa ação. Aí ele vai tentar executar e voltar. Se passar de 7.200 segundos, ele pega e fecha a conexão e exibe um erro. Por que isso? Vamos supor que caiu a rede ou alguma coisa, e aí a tela vai ficar lá travada esperando. Então, se você colocar também muito pouco, se você pôr 30 segundos, 100 segundos, se for um relatório, às vezes um relatório grande que leva um pouco mais de tempo para executar, se você for muito pouco, ele vai gerar um erro antes de terminar de executar o relatório. Se for uma consulta pesada ou alguma transação muito grande que você vai fazer, então tem que calcular. Para não ter erro, coloca um número alto, 7.200, que aí só se demorar muito tempo mesmo, aí ele vai fechar a conexão. 7.200 segundos é igual a 120 minutos, que é igual a 2 horas. Então é muito tempo, 2 horas é muito tempo. Não tem como uma execução ficar 2 horas executando. Tá? Então você pode determinar, por exemplo, 30 segundos, 60 segundos, tá? Você pode determinar. Vou deixar 7.200 aqui para não ter problema. Mas 7.200 são 2 horas, então a aplicação vai ficar 2 horas se executando ali. Na hora que passar essas 2 horas, se ela não conseguir trazer o que ela queria, ela gera uma exceção e fecha a conexão. Então, nesse ponto eu já criei meu comando em branco, coloquei que tipo que é, se é uma procedure ou se vai ser um texto, um script SQL que vai sair daqui e vai até o banco. Aí aqui embaixo eu falo o nome da procedure ou texto. Se eu falar que é uma procedure aqui, eu coloco o nome. Se eu falar que é um texto, aqui eu coloco o texto. E aqui o timeout, o tempo máximo que essa conexão vai ficar aberta. Se passar desse tempo, ela vai fechar e vai gerar um erro. Agora eu vou colocar dentro desse comando os parâmetros. Se eu for executar uma procedure, por exemplo, então, só para lembrar, então lá eu vou falar assim, vou executar uma procedure, o nome dela é o SP cliente inserir, e agora os parâmetros são esses caras aqui, ó. Agora eu vou colocar esses 4 dentro do meu comando lá na aplicação para ele vir pela conexão e trazer até aqui esses parâmetros. Então é nesse ponto que ele faz isso. Então, adicionar os parâmetros no comando. Como é que eu faço? Eu já tenho minha coleção de parâmetros, vocês lembram da aula passada? Então aqui em cima eu criei um parameter collection. E aí eu criei um método para adicionar os parâmetros nele. Então lá na regra de negócio a gente vai adicionando. Eu quero adicionar um parâmetro, adicionar outro. Então lá na minha regra de negócio eu vou colocar os 4 parâmetros aqui dentro. Quando eu for chamar esse cara aqui, é só eu pegar... Quando eu for chamar esse executar manipulação, é só eu pegar naquela coleção de parâmetros e usar aqui. Então, ó, nesse ponto... Deixa eu fechar aqui. Nesse ponto aqui eu vou fazer o quê? Eu vou vir e vou pegar o que está aqui dentro dessa coleção, vou ler o que está dentro dela e vou jogar dentro do parâmetros. Então para cada, vou fazer aqui um for. Para cada SQL parameter, dentro da onde? Dentro da minha coleção SQL Parameter Collection. Então o for each, ó, se vocês não viram nada ainda sobre .NET, o for each ele é um for que percorre a coleção. Então o que significa for em português? Para. O que significa each? Cada. Então é para cada. Para cada o quê? Para cada desse tipo aqui, ó, parameter dentro dessa coleção de parâmetros.
que é isso? Imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, um objeto aqui, um vetorzinho, uma caixinha com vários parâmetros, com 4 parâmetros que vai para o banco. Aqui está o parâmetro nome do cliente, aqui está código, aqui é data e aqui o limite. Então tem esses 4. Então esse cara aqui fala assim, para cada um, o que significa? Para cada. Então ele vem e pega o primeiro. Então primeiro parâmetro. Aí ele passa aqui dentro do laço, faz o que tem que fazer e chega no final. Quando ele chegar no final, ele fala, opa, acabei o primeiro, vou para o segundo agora. Aí ele vem, passa aqui dentro de novo e executa o segundo. Quando ele terminar de executar o segundo, ele vem para o terceiro. E aí ele vai para o quarto e assim ele vai indo, tá? Então ele vai um por um. Então, normalmente o pessoal faz um contador, um for, aí ele conta quantos objetos tem no vetor, lá tem 4, ele para for int i igual a 1 até o vetor ponto objetos, aí vai pega o primeiro, pega o segundo. Então no .NET não precisa ficar fazendo isso, né? Isso aí normalmente a gente vê em estrutura de dados, quem está fazendo faculdade vê naquela matéria de estrutura de dados, né? Que faz aquele, vai percorrendo lá o vetorzinho, pegando cada objeto dentro dele. Então esse for each faz isso sozinho. Então ele pega o primeiro e coloca dentro desse cara aqui e entra. Ele entra aqui e você tem dentro desse cara, você tem o primeiro. Quando ele chegar aqui no fim, ele volta para o começo de novo e pega o segundo aqui dentro. Opa, agora está com o segundo. Aí o terceiro, o quarto. Então ele vai pegando um por um dentro daquele vetor. Tá? Isso que é o for each. Então quem não conhece nada, dá mais uma lidinha na internet, dá uma brincada com esse for each que vale a pena. Se a gente usar mais, depois eu explico de novo o for each. Então vamos adicionar os parâmetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, o meu comando, ponto, os parâmetros dele, ponto, como é que é adicionar em inglês? Add. Então aqui, ó, eu estou chamando o método adicionar. Então aqui eu tenho o meu comando, dentro dele tem os parâmetros. Tá vendo? A minha caixinha que vai, aquela caixinha que eu falei que vai sair daqui, vai até o banco, ela tem um espacinho dentro dela que chama parâmetros lá dentro dela, que é essa propriedade aqui, ó. E aí eu posso adicionar, eu posso ir colocando os parâmetros dentro dela. Aí tá vendo, pessoal? Tem outra coisa que eu ainda não expliquei em .NET, ó, que chama construtor. Tá vendo aqui que tem 4 opções? De 1 a 4, ó. Isso aí o que significa? Significa que você tem 4 formas de usar esse método aqui add. Tá? O que é 4 formas? Quer dizer que aqui, ó, dentro da hora que você for usar ele, você pode passar 4 coisas diferentes aqui. Ó. Você tem 4 opções de usar isso. Como é que é isso? Vou abrir de novo aqui e mostrar para vocês. Ó. A 1 de 4, se você for usar a primeira opção, ele fala que você tem que passar um parâmetro já. Então eu quero adicionar um parâmetro que já está pronto aí dentro dele. Se você abrir e passar a segunda opção, ó, como que eu faço? Eu clico aqui na setinha para baixo, ó, ou eu uso a seta para baixo do meu teclado para clicar. Ou se eu clicar aqui em cima, ele já vai. Ó. Então, olha só, eu cliquei na setinha para baixo aqui, agora ele foi para a opção 2. A opção 2 ele fala para mim, ó, passa uma string que é o nome do parâmetro, e depois você passa outra string que é o tipo do parâmetro. Essa é a segunda forma de eu usar o add. Aí a terceira forma de usar, vamos ver as três, só para, como é a primeira vez que eu estou explicando. Passa uma string, que é o nome do parâmetro, ou passa também o tipo, por exemplo, é um parâmetro chamado código do cliente. Aí, depois eu falo aqui eu falo, esse parâmetro é do tipo inteiro, int. E aí aqui eu posso falar o tamanho do parâmetro, tá? Então aqui eu tenho essas três opções, essa terceira forma de usar o add. E eu tenho a quarta forma, que é passando lá o nome do parâmetro, passando o tipo, passando o tamanho e passando o nome da coluna, tá vendo? Então eu tenho 4 formas. Quando eu falo para vocês que é padrão, tá vendo que a gente sempre pega aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui SQL parameter, aí eu só coloquei a primeira letra minúscula, tá vendo? Todos os meus objetos, se vocês olharem aqui, ó, SQL connection, coloquei a primeira minúscula, tá vendo? SQL command, eu coloquei a primeira minúscula. Eu pego e coloco o nome igual, só que eu coloco a primeira minúscula. Isso aqui o pessoal chama de boas práticas. Se você olhar no próprio .NET, ó, quando eu abrir aqui, por exemplo, que eu mostrei o quarto, ó, vou só exemplificar. Olha aqui, ó, o nome dos parâmetros que ele usa. Ó. Então aqui, por exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó, olha lá o nome do parâmetro, ó, parameter name, tá vendo? Ele coloca a primeira minúscula e coloca.
Tá vendo? Ó, SQL DB-type. Tá vendo? Viu que, olha que é o mesmo nome do objeto, só que com a primeira minúscula. Tá? Então é boa prática trabalhar dessa forma. Tá? Por isso que eu sempre estou usando assim também. Então, no nosso caso, nós vamos usar o primeiro construtor, a primeira forma de trabalhar aqui com o ADD, que é passar um parâmetro para ele. Então, eu vou falar que eu vou criar um novo parâmetro, new SQL parameter. E aí, o SQL parameter também tem várias formas de construir. Então, eu vou usar a segunda. Tá vendo? Eu vou usar a segunda, que é passar uma string, que é o nome do parâmetro, e o valor dele. Então, bem simples, ó. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu estiver usando isso lá, eu vou passar assim, ó, arroba nome, qual que é o valor? Aí eu coloco lá, Drauzio. Arroba data de nascimento, qual que é o valor? A1 do 1 de 2013. Arroba sexo, qual que é o valor? Masculino, que é true. Arroba limite de compra, qual que é o valor? R$1.000, tá? Então, aqui, do jeito que eu estou montando aqui, eu vou passar o nome e depois o valor. Então, eu vou pegar aqui o meu parâmetro atual, ponto, parameter name, vírgula, o meu parâmetro, ponto, value dele. E assim eu já adiciono meus parâmetros. Ficou bem grande, né? Mas aqui vai dar para ver. Ó. Então, o que está acontecendo? Para cada SQL parâmetro na coleção. Então, eu entrei e peguei o primeiro. Vou no comando, falo para o comando, ó, comando, eu vou dentro da caixinha, da sua caixinha aí, onde eu posso guardar os parâmetros, adiciona um novo parâmetro, cria um novo aí, e o nome dele vai ser esse e o valor dele vai ser esse. Notem que o nome está vindo aqui desse parâmetro que eu já havia colocado e o valor também está vindo daqui, ó. Tá vendo? Então aí ele vai vir aqui e vai falar assim, opa, vou criar um espacinho novo aqui, o nome dele vai ser nome do cliente e o valor dele vai ser Drauzio. Aí terminei o primeiro, cheguei no fim, vou voltar aqui e vou para o segundo. Tá? Chegou no fim, ele volta para o começo aqui. Tá? Então, só lembrando, ó, ele passou, pegou o primeiro, arroba nome, colocou o nome, botou na caixinha lá. Então foi lá e colocou aqui. Aí lembrando que eu tenho um vetor aqui com 4 parâmetros. Então para cada um, for each, para cada. Acabei o primeiro, aí volto, o segundo vai ser colocado aqui dentro. Então ele vem aqui, pega o segundo, coloca aqui dentro. Aí ele vai lá, adiciona um parâmetro para mim, cria um novo parâmetro, aí o segundo ele vai lá e... Qual que é o segundo parâmetro? Data de nascimento, depois sexo. Então aí a segunda vez que ele passar aqui dentro desse for each, ó, vai pegar a data de nascimento e jogar aqui 1 de 1 de 2013. A terceira vez o sexo e assim vai indo. Tá? Então ele vai ficar girando aqui dentro as 4 vezes e colocando dentro do comando, dentro da caixinha, o meu parâmetro que vai para o banco de dados SQL Server. Às vezes o pessoal pergunta aqui de abrir e fechar. Se você tiver um for each, um for, um if, qualquer coisa, e só tem uma linha dentro, você não precisa abrir e fechar. Tá? Se você tiver só uma linha, você pode pôr embaixo aqui. Então ele fala para cada e executa a linha de baixo. Então ele vem, executa a linha de baixo, volta, pega o segundo, executa. Então ele só vai executar uma linha. Se você tiver várias coisas, você coloca os dois e executa. Tá? Agora, se no começo você ficar um pouco confuso quando está sem, para não confundir, até pegar prática, coloca sempre aqui que aí você fica mais fácil para entender. Aí quando você estiver pegando experiência, você sabe que se tiver uma linha só, como é o nosso caso aqui, não precisa colocar. Mas se tiver duas linhas e você não colocar, ele só vai executar a primeira. A segunda, ele vai executar várias vezes a primeira. Quando ele terminar, ele vai embora e aí ele executa a próxima e vai caminhando. Então terminei agora a parte de adicionar os parâmetros no comando. Tá? Então agora eu vou dar o comando eu tenho um comando que eu criei, que é o meu comando, que já tem se é uma procedure, o nome dela, quanto tempo ele pode ficar aberto, todos os parâmetros dentro. Agora eu vou falar para ele, comando, vai para o banco, faz o que está aí dentro e volta. Tá? Então eu vou dar o comando para ele ir. Então eu vou dar um return aqui, que esse comando vai me retornar alguma coisa, então eu falo que o meu SQL command ponto execute escalar. Essa é a linha, esse é o método, ó, execute escalar, que fala para essa caixinha aqui, caixinha, você já tem tudo que você precisa, vai lá para o banco, faz o que está aí dentro e volta. O que esse execute escalar faz? Se eu passar o mouse em cima dele, ele fala para mim, ó, executa
a carry, ou seja, o que está aí dentro, e retorna a primeira coluna da primeira linha dentro do retorno dos resultados que foi devolvido para ele. Se eu devolver um monte de coisa para ele, um monte de linha, se eu fizer um select com um monte de linha, um monte de informação, ele vai pegar a primeira coluna da primeira linha só e trazer, o resto ele vai ignorar. Então lembra que lá na procedure a gente colocou um select no final lá? Não sei se vocês lembram. Lá na procedure, a gente colocou um select que é o ident. No caso aqui do inserir cliente, ele vai inserir, vai pegar o autoincremento e vai devolver, dar um select. Então, quando eu executar esse execute escalar, ele vai fazer tudo o que tiver que fazer e no final, como tem aquele select lá, no caso lá é só uma linha com um registro, então ele vai trazer. Tá? Então, sempre que eu precisar trazer alguma coisa de volta, eu posso dar um select no final lá da procedure ou do comando que eu executar, ele vai trazer a primeira coluna da primeira linha que ele encontrar. E aí, nesse caso, nós vamos pegar ela e devolver. O que é esse return? O return eu estou devolvendo o que ele trouxe de volta para a minha... Aqui, ó, como eu estou dando um return, ó, o que ele trouxe de volta é o que vai ser devolvido pelo meu método aqui, ó. Esse objeto vai levar para fora. Então, quando eu executar a manipulação, ele vai pegar, vai colocar lá dentro o nome do procedure, os objetos, os parâmetros, vai no banco executa. Se tiver algum select no final lá da procedure, ele vai pegar a primeira linha, a primeira coluna e vai devolver, return, ó. Isso é a porta de saída do método. Isso aqui é a porta de entrada, os parâmetros que entra. E isso aqui é a porta de saída. Então, sempre que tiver, se tiver void, é vazio. Não quer dizer que não vai devolver nada. Quando está void assim, ó, na programação, quem já estudou alguma coisinha sempre vê void. Void quer dizer vazio, não retorna nada. Tá? Quando tem um tipo, um object, um string, um int, alguma coisa, quer dizer que no final vai ter que ter um return e vai ter que devolver desse tipo aqui. Então, está pronto o nosso método de conexão, que vai conectar e vai levar a informação até o banco, inserir, alterar, excluir e vai voltar com alguma coisa de lá, que é a primeira linha, a primeira coluna. Então, se eu inserir, ele vai trazer o ID que foi criado para o cliente. Se eu alterar, ele vai trazer para mim o ID que foi alterado. Se eu excluir também, tá? Então ele vai trazer essa informação para mim. Tá? Então, notem que ele pode trazer qualquer coisa ali dentro. Ele pode trazer um número. Se der um erro lá dentro, ele quiser trazer uma mensagem de erro, ele pode trazer. Se você pôr na procedure um tratamento de exceção lá e transação, ele traz uma mensagem. Então, aqui, por exemplo, você pode pegar na sua tela e converter. Depois eu vou explicar algumas coisas do tipo. Eu converto. Se for número, quer dizer que deu certo e trouxe o ID. Se der um erro lá dentro, eu trato o erro e devolvo a mensagem. Então, se vir uma mensagem, quer dizer que deu errado. Se vir tá, então, você tem várias formas bem legais de trabalhar com esse execute escalar, que depois eu vou estar mostrando quando a gente chegar lá na tela como utilizar. Então está pronto o método, assim já funciona. Como essa é uma classe que ela está rodando lá dentro, né? Então não é tela, não é nada, normalmente quando é uma classe que não é tela, que não tem como explodir uma mensagem aqui nela para o usuário, eu tenho que tratar o erro aqui, tratar a exceção. Tá? Se der um erro aqui dentro, eu jogo esse erro lá para a regra de negócio, e a regra de negócio eu jogo esse erro lá para a tela e a tela vai exibir o erro. Tá? Então, se a gente não tratar um erro e der um erro aqui, ele vai dar uma mensagem vermelha no programa e a hora que você der o OK, ele vai fechar o programa com tudo que você estava fazendo. Tá? Então, normalmente, quando você está executando alguma coisa, ele fecha do nada, é que o erro não está sendo tratado. Então, vamos colocar um tratamento de exceções aqui. Como é a primeira temporada, eu vou fazer um bem simples, bem básico. Tem como você personalizar a exceção, você salvar, por exemplo, salvar no XML o erro para depois você ver. Então tem várias opções. A primeira temporada ela é básica, vamos fazer um tratamento básico. Como é que é tente em português? Tentar. Então é try, ó. Tente. Vou fazer o bloco aqui em cima, depois eu aplico ele. E como é que é catch? Aliás, como é que é capturar? Já respondi, né? Como é que é capturar em inglês? É catch. Catch. Exceção, que é o parâmetro aqui. Então, ó, é assim que funciona. Ó. A maioria das linguagens é igual. No C, no Java, né? Acho que no Delphi também é begin. Só muda aqui, às vezes tem o begin try, mas a maioria deles é try e catch. Tem o try e o catch. O try é tente. Então, ó, tente fazer o quê? Tenta fazer tudo que tiver aqui dentro desses dois delimitadores. Tudo que tiver aqui dentro você tenta fazer. Se você conseguir, ótimo, vai embora. Se você não conseguir, quando se der qualquer erro que for, você não fecha a aplicação, você captura ele, aqui ó, catch capturar, coloca as informações do erro aqui dentro desse X, tá, desse objeto, essa classe exception, ela trata os erros. Então eu vou colocar as informações aqui dentro e aqui embaixo eu vou tratar esse erro.
Então minha aplicação não vai fechar tudo assim e você perde a aplicação. Ele vai capturar o erro, vai fazer alguma coisa com ele aqui. Então o que eu quero tentar executar? Essa classe inteira que eu fiz aqui, ó. Então eu vou pegar ela inteirinha aqui e vou colocar lá dentro. Então eu quero que você tente executar tudo isso. Se você der tudo certo, maravilha. Se não der, ó, então olha como que tá. Ó. Deixa eu só dar um zoom de novo aqui. Olha lá, ó, try, tente. Então tudo que eu tinha feito até agora eu coloquei aqui dentro do try até o return. E aí se der certo, ó, terminou o return, deu certo, deu tudo certo. Maravilha. Se não der certo, qualquer linha, deu timeout aqui, por exemplo. Ó, timeout deu as 2 horas e não consegui trazer os dados em 2 horas, quer dizer, tem algum problema. Vai gerar um erro aqui, ó, ele vai explodir um erro. Aí que aconteceu? Aqui dentro vai vir a mensagem de erro, ó. Esse estilo está falando assim: erro ao tentar criar uma conexão com o banco. O banco não estava offline. E aí, então, em vez de eu deixar isso explodir para a tela, já dá aquela, eu vou pegar essa informação e vou dar jogar esse erro para quem estiver usando esse método, que no caso vai ser nossa regra de negócio. Então eu falo assim, ó, throw dispara uma nova exceção e passo o erro para ela. Então aqui, ó, throw, o que é throw em inglês? Throw é dispara, cria, joga, lança, né? Lança uma nova, ó, throw new, ó. Cria uma nova, lança uma nova exceção, né? Ele está falando, cria um novo objeto, instancia um novo objeto de exceção e joga para quem estiver usando esse método aqui, execute manipulação. Tá? Então o erro não vai ser estourado aqui, ele vai ser enviado para a pessoa que estiver usando esse método aqui, para a linha de comando dentro da nossa programação que estiver usando isso. Tá? Então ele joga para cima, ele passa para frente esse erro e não deixa ele explodir aqui. Então lá na regra de negócio, se eu pegar esse erro aqui e ele der um erro na regra de negócio, se eu fizer a mesma coisa, explode, passa para frente, joga para frente esse erro. E aí depois da regra de negócio, quem vai estar usando ela é a tela. Aí chegou na tela e falou, opa, na tela eu posso exibir essa mensagem, aí abre uma caixinha para o usuário, mostra o erro lá, o usuário dá ok e tenta de novo. Então, na hora que chegar lá na tela, eu pego e falo, ó, a mensagem de erro foi essa, não foi possível conectar no banco, e aí dá certo. Como essa parte de persistência ficou bem extensa a aula, eu vou finalizar aqui, vou finalizar essa aula 5 aqui, e na próxima aula nós vamos finalizar essa classe de só dados e vamos implementar o outro método, que é o método de consultar registros do banco de dados. Se você estiver gostando da temporada, se inscreve no canal, curte a aula e indica para os amigos para a gente ajudar a divulgar esse conhecimento que é programação, que está cada vez mais difícil encontrar programador.